Oi pessoal, uma boa tarde para vocês, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Nós estamos aqui hoje para continuarmos a nossa série de vídeos de Direito Administrativo, tópico a tópico. E hoje eu quero discutir com vocês a diferença entre certidão e atestado. Todos esses são atos administrativos enunciativos. Mas qual é a diferença entre uma certidão e um atestado? Vamos descobrir? Então fique comigo. Muito bem, pessoal. Primeiro aspecto que nós temos aqui que discutir é sobre a certidão. Então vejam só o conceito de certidão. Primeiramente, a doutrina tem considerado a certidão como um documento que vai comprovar uma situação permanente, por exemplo, de um particular. A certidão, ela é uma cópia de um registro de um ato ou um fato que conste no registro público. Por exemplo, uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento, que conste em um processo, em um livro, um documento que se encontre na repartição responsável. Então, a certidão, ela vai ter esse caráter de nos mostrar, de demonstrar a situação permanente de um particular ou até mesmo de um servidor, né, de um servidor público. Então, veja que a certidão, ela possui até preceito constitucional. Lá na Constituição, no artigo 5º, nós temos a previsão de que o direito de certidão em repartições públicas é assegurado a todos. E veja, independentemente do pagamento de taxas, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então veja que é assegurado a todos, independentemente do pagamento de taxas. É um direito constitucional esse direito à certidão. E a administração, ela somente vai poder exigir certidão se tiver previsão legal, ok? Uma das características das certidões, como elas vão atestar, por exemplo, um nascimento, um casamento, é a presunção de veracidade. O que consta naquela certidão é verdade, né? Por conta desse atributo que possui, dessa característica, na verdade, que possui os atos administrativos, presunção de veracidade. Bem, já os atestados, eles vão demonstrar situações transitórias para a grande parte da doutrina. São aqueles atos utilizados pelos agentes ou órgãos públicos para declarar um fato ou situação de que tiveram conhecimento. Por exemplo, nós estamos em época de pandemia. Tem o atestado de vacina, comprovando então, atestando que você foi vacinado, um atestado de saúde. E veja que, por que é transitório? A gente vê essa transitoriedade muito bem delimitada, delineada no atestado de saúde. Por quê? No atestado de saúde nós temos uma condição que é transitória daquele cidadão. Por exemplo, por um determinado tempo ele ficará afastado por uma questão X ou Y de saúde. Isso é transitório, não é permanente, como uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento. Ah, professor, mas ele pode ser que separe, mas a gente não pode trabalhar com essas hipóteses, né? A gente está falando do documento e não da situação fática, ok? Agora o atestado não, lá no atestado vai ter do dia tal ao dia tal, ele tem um atestado comprovando que ele está com a doença Y. Na certidão nós não temos essa delimitação temporal. Ok? Por isso que para grande parte da doutrina nós temos essa diferença de atestados, situações transitórias e certidões, situações permanentes. Aí você deve estar pensando assim, ah, professor, esse assunto ele é cobrado em prova? Com certeza. Então eu vou mostrar para vocês que esse assunto ele é cobrado em prova, já foi cobrado em prova. Vejam, olha a primeira questão.
A expedição de certidão de uma regularidade profissional, esquece aqui o órgão, tá? Caracteriza a prática de um ato administrativo enunciativo, certo? As certidões, os atestados, são todos enunciativos. Próxima. Quando a administração pública emite uma certidão para o particular, certificando uma situação existente, pratica um ato administrativo ordinatório? Não. Acabamos de falar que é um ato enunciativo, ok? Próxima. Dada a imperatividade, atributo do ato administrativo, devem-se presumir verdadeiros os fatos declarados em certidão solicitada por servidor do MPU e emitida por técnico do órgão. A presunção de veracidade ela vai acontecer através do atributo presunção de veracidade e não imperatividade. Falsa questão. Próxima. O atestado é uma declaração da administração referente a uma situação de quem tem conhecimento em razão da atividade dos seus órgãos. O atestado ele é classificado como um ato enunciativo. Maravilha, isso mesmo. Última questão. Atos administrativos enunciativos são aqueles em que a administração certifica ou atesta um fato ou emite um juízo de valor acerca de determinado assunto. Como, por exemplo, certidões e os atestados. São todos aqui exemplos de atos administrativos enunciativos. Perfeita questão. Viu tanto que é tranquilo, tanto que é legal a gente ver a teoria e fazer questões ao mesmo tempo? Se você ficou com alguma dúvida, você pode me mandar pelo Instagram, @professorbrunoeleitoral, tá bom? Bons estudos para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.